É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco. Se vocês perderam o primeiro bloco, que está muito interessante, você tem menina em casa que precisa dessa educação sexual, assista e curta e compartilhe o nosso YouTube Date On Divan. Agora, doutora, a gente estava falando no intervalo sobre o assunto das meninas que começam com essa puberdade e tem esse apoio do governo, né? Como que é? Explica pra gente. Então, a puberdade precoce, ele tem uma medicação que a gente fala que é uma medicação de alto custo, né? Então, se for confirmada a puberdade precoce, geralmente quem faz bem esse diagnóstico é o endócrino pediatra, né? Um pediatra especializado nisso. Ele vai fazer, a pessoa vai retirar um laudo que chama laudo de medicamento de alto custo na Secretaria de Saúde. O pediatra endócrino pediatra vai preencher. Esse laudo vai para o governo estadual, que é um fornecimento do governo estadual, eles aprovando, dando todos os comemorativos lá, né? Porque tem que ter o exame comprovando, tudo isso, relatório do médico. Esse medicamento, que é de alto custo, ele é entregue gratuitamente. Então, é um tratamento que é financiado pelo governo. Então, se acontecer de ter, as pessoas podem requerer esse medicamento pelo SUS. Nossa, muito bacana. E aí você que está aí assistindo a gente e está com dúvida onde encontrar esse profissional, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, pelo nosso direct, tanto nosso quanto da doutora, né? Ela encaminha para o profissional especializado para a gente conseguir ter esse recurso aí assistido pelo governo, gente. Riquíssima informação. Geralmente eu tenho uma parceria, eu e o endócrino pediatra, que vem para mim e a gente faz, porque eu vou fazer o exame de ultrassom naquela menina, para confirmar se está tendo alguma... Lá de Santa Rita também. Não, o endócrino pediatra, geralmente a gente manda para Pouso Alegre. Aqui eu tenho a doutora Gabriela, que eu converso muito, que foi que tratou a minha filha, né? Mas tem vários endócrinos pediatras, mas assim, sempre tem uma parceria dos dois médicos, geralmente. Que legal. Muito legal. Agora nós vamos falar sobre essas coisinhas, porque tantas... Todas essas coisinhas aqui. Sim, essa questão menstrual, eu acho muito interessante, porque toda vez que as mães vão com as filhas no consultório, e eles vão falar sobre, geralmente leva por causa da primeira menstruação, né? Aí eu falo assim, olha, agora a gente vai te apresentar todas as alternativas que a gente tem hoje em dia com relação à higienização, né? A higiene menstrual, que a gente fala. Então, todo mundo conhece mais os mais comuns, né? Que são os absorventes descartáveis e o absorvente interno, que é o famoso OB, né? O Otávio Barbosa. Então, esse aqui que é o tal de protetor de calcinha, gente, pelo amor de Deus, isso aqui vai proteger a calcinha, mas vai ser muito ruim para a saúde da vulva e da vagina. Então, não é para usar protetor diário para proteger a calcinha. A calcinha não precisa ser protegida. Quem precisa ser protegida é a genitália feminina, tá? Porque isso aqui abafa. Isso aqui não é feito de algodão, na maioria das vezes, é feito de papel e plástico. Então, esse componente aqui de dentro é papel e plástico, por isso que dá. Então, existe hoje no mercado alguns que são feitos de algodão puro? Sim, mas são mais caros, né? Mas, quando a pessoa tem alergia a isso, é uma alternativa que são absorventes descartáveis feitos de algodão mesmo, e não esses convencionais que a gente tem, que é celulose, que é papel e plástico. Então... isso aqui era o antigamente. Agora a gente vai mostrar o que a gente tem hoje em dia. Então vamos começar pelo mais diferente de todos, que eu gosto muito, que é o que eu gosto muito de indicar para as meninas que acabaram de menstruar. Porque são meninas novinhas, não tem muito essa questão de manipular o genital para colocar um dispositivo interno, igual a gente vai falar aqui para frente. Então a gente tem as calcinhas menstruais e tem o absorvente reutilizável.
Sabe aquela história do paninho da vovó? Sim, pensei nisso na hora. Exatamente. Pegou. Então, esses panos agora são altamente. É uma tecnologia muito interessante de super absorvíveis. Então, isso aqui você pode colocar na calcinha, como a gente coloca um absorvente normal. Ele vai absorver todo o sangue não vai ficar em contato, então ele é mais higiênico do que os outros absorventes tradicionais. Não é alérgico. Não vai dar alergia, vai ficar mais seco, então não tem a umidade, e você vai reutilizar, vai lavar e vai poder reutilizar. Então tem os absorventes reutilizáveis e tem as calcinhas menstruais, cujos forros são do mesmo tecido desse absorvente aqui. Então essa calcinha, ela é uma calcinha menstrual, a menina vai usar aí de 6 a 8 horas a mesma calcinha, dependendo do fluxo. Você compra a calcinha, tem várias marcas nacionais excelentes, por sinal, dependendo do fluxo dela. Então, um fluxo noturno que é maior. Quanto que sai uma calcinha dessa hoje? Eu tenho uma mentora que ela só usa esse tipo de recurso, né? Uhum. Coletor, calcinha menstrual. E ela sempre fala que tem algumas importadas que são mais baratas do que As nacionais. as nacionais. Então, por exemplo, tem uma promoção que eu vi no site de uma dessas marcas que eu recomendo, que estava saindo R$55. Você pensa, Compensa muito mais. barato. Muito barato. Porque quanto custa um pacote de absorvente? Exatamente. E a calcinha, gente, ela é reutilizável, não é que você usa e joga fora. Vai Você vai demorar lavar um ano. muito tempo, né? Então, vai lavar, eu recomendo a pessoa ter 4, 5, porque enquanto uma tá secando, uma tá lavando, outra tá usando, né? Então, você tem ali para fazer aquele turnover naquele ciclo, né? Você pode usar. E aí, a minha filha, por exemplo, ela odeia absorvente. Ela só usa calcinha menstrual. E além da calcinha menstrual, eles têm a tecnologia do biquíni maiô menstrual. Isso é super legal. Então, a Gente. menina pode ir pra praia, pra piscina, pra cachoeira, né? Usando biquíni. Mesmo com fluxo intenso, ele não vaza. Tem específico para cada fluxo. Então, quando você tem um tá. fluxo mais intenso, tem um modelo nos sites que são dependendo do fluxo que você tenha, Entendi. né? Então, esse, por exemplo, aqui, olha para vocês verem o forro. Ele tem um forro especial e aí a menina vai usar e vai absorver e ela fala assim, mas não vai sair na água? Não vai sair na água, porque a água não entra, ele não deixa entrar de dentro para fora, só o fluxo de dentro, né, de fora para dentro, só de dentro para fora. E a higienização disso depois? E aí você vai lavar, vai colocar, geralmente no próprio site das empresas elas orientam, tem até uns saquinhos que você pode comprar junto para lavar, mas geralmente você coloca de molho durante uns 15 minutos e depois água e sabão normal. E não usar amaciante, porque o amaciante vai estragar o tecido tecnológico, né? Então, eu costumo orientar a lavar com sabão de coco, né? Porque o sabão em pó também pode dar alergia a algumas pessoas. Então, a gente usa um sabão de coco, por exemplo. E aí, põe para secar e aí tá reutilizando. Adorei. Mas você colocou ela de molho, 15, eu sou nojenta. Vai sair uma água com sangue. Vai. Aí você tem que trocar, você vai trocando a água. Aí depois você pode colocar ou dentro desse saquinho e colocar para bater com outras roupas, porque você já tirou o excesso, ou lavar na mão no tanque. Entendi. Porque, vamos falar agora do coletor? Vamos. Esse eu já usei e eu descobri que o nosso sangue não fede. Não, o sangue menstrual não fede. O problema é o contato com o ar e com essa celulose, esse papel do absorvente. O absorvente que tem um componente para feder, para você trocar, para eles vender mais. É o contato, o sangue, quando ele entra em contato com o ar, principalmente com o hidrogênio do ar, ele vai ter uma... Cheira carniça, gente. Ele vai ficar escuro, né? Vai ficar aquele sangue, não é aquele sangue vermelho que é como é dentro da gente, fica escuro e oxidado. E aí ele fica com um odor desagradável. Então, quando a gente usa coletor, a gente descobre que o nosso sangue não é marrom, que o sangue é mais vermelhinho. E coletor, hoje em dia, ele tem de vários tamanhos. E a gente tem alguns tipos. Então, a gente tem o coletor menstrual e a gente tem o disco menstrual. Os dois fazem a mesma função de coletar o sangue dentro do canal vaginal. Então, eu vou ter
pegar um aqui, por exemplo, deixa eu pegar esse pequenininho aqui que é mais fácil de mostrar. Então, isso aqui é um disco menstrual. Como que a gente vai saber o tamanho ideal para cada um? Então, por exemplo, geralmente as empresas têm, conforme a marca, tem a separação. Então, tem empresa que separa por idade, tem empresa que separa por paridade, que é número de filhos que a pessoa teve, né? Legal. Mas a maioria acaba separando por idade. Então, tem, por exemplo, o tamanho A, B e C, que é adolescente, mulher jovem e mulher acima de 30 que já teve filho e tal. Então, a maioria, mas tem, se tiver muita dúvida, pode perguntar para o ginecologista também, porque aí ele vai orientar um tamanho mais adequado. Sim. Os coletores geralmente têm a ver com a altura do colo do útero. Se a pessoa tem um colo mais baixo, ela vai usar um coletor menor. Se ela tem um colo mais lá no fundo, então assim, entrou até aqui, você vai usar um tamanho, entrou até aqui outro tamanho, entrou até aqui outro tamanho, né? E aí fica mais, ou se tiver dúvida, o ginecologista pode orientar. Então, qual que é a diferença do coletor menstrual para o disco menstrual? Quando a pessoa está usando o disco menstrual, ela pode também ter atividade sexual, porque não vai ter essa pontinha aqui atrapalhando na hora da relação sexual. Então, esse coletor aqui, eu vou pôr ele aqui assim, ó. Aqui é o útero da gente, tá? Acho que tá focando ali na câmera. Aqui a gente tem o útero, a trompa. Aqui é como se eu tivesse cortado a parte da frente da mulher para aparecer aqui o canal vaginal. E aqui seria a entrada do canal vaginal. Então, ele fica como se fosse um copinho mesmo, coletando sangue lá no colo do útero. Então, se for ter relação, aqui não vai atrapalhar, porque esse disquinho tá lá no fundo, recobrindo o colo do útero. Como se ele fosse, antigamente, o pessoal usava o diafragma, mais ou menos igual um diafragma. Aí vai tirar, vai lavar, vai higienizar e vai colocar de novo. E o outro é o coletor, ele fica do mesmo jeito, só que o coletor ele vai ficar com o biquinho para fora. Um biquinho na entrada, não vai nem perceber o biquinho, mas se você colocar o dedo ali, você percebe. Aí para tirar, você tem que apertar, tirar o vácuo dele, que ele tem uns buraquinhos aqui, ó, não sei se vocês veem, isso aqui vai formar um vácuo. Por isso que não vai vazar, tá? Então ele não vaza na lateral. Inclusive nos comerciais eles até colocam num copo assim, vira o copo para mostrar que não vaza, né? Se colocar direitinho, ele tá ali fazendo coletando sangue lá dentro. Então, esses coletores, então a diferença dos dois é que um foi embora. É que esse aqui você pode ter atividade sexual junto, né? Estando menstruada. E aí, essa atividade sexual durante o período menstrual com o disco, ela tá protegida, porque tem alguns profissionais que defendem não ter relação durante o período menstrual. Porque aumenta o risco de IST. Sim. Só por isso. Agora, se ela estiver usando preservativo, né? Mas aí vai mudar alguma coisa? Vai interferir alguma coisa? Não vai interferir nada. Não vai interferir nada. Esse sangue não vai exteriorizar. Então, vai ter a atividade sexual e a gente reforça o uso do preservativo também. O risco seria o mesmo de se ela não tivesse menstruado. Exatamente. E aí, esse sangue não vai esterilizar, não vai ter contato, o sangue com o órgão sexual masculino, e ela também vai estar protegida ali, porque não vai estar... E não previne gravidez, tá, gente? É diferente, porque para você usar um protetor do colo do útero é um diafragma, que é isso aqui, que é totalmente diferente disso aqui. Então, isso aqui não foi testado para evitar gravidez, só para o pessoal saber. A porcentagem de risco de diafragma? A taxa de falha do diafragma depende se ele está sendo usado sozinho ou se ele está sendo usado com gel espermicida, por exemplo, né? Então, tem uma taxa de falha aí de 10%, 12% com o uso do diafragma. Mais ou menos parecido com o que é a camisinha, porque ele é uma barreira, né? Ele é um... Se falhar. Então, ele é uma barreira aqui. Então, quando a pessoa opta por... Ainda tem uma opção de uso do diafragma? Esse aqui, por exemplo, é novo. No Brasil ficou um tempo sem o diafragma, sim, né? E aí eles resolveram relançar. Então, esse é um lançamento. Mas só para não confundir o pessoal, diafragma para contracepção, né? Para gravidez. E a gente está falando do disco menstrual, que não tem nada a ver, que é só para menstruação. Então, esses dois são para isso. E dura quanto tempo? Às vezes, até 12 horas você pode ficar com um disco ou um coletor menstrual. Para higienizar é super simples, então você geralmente vem um copinho, mas se a pessoa não tiver um copinho, ela pode eleger uma xícara na casa dela, falar, essa xícara grande aqui vai ser para isso, não usa ela para mais nada.
ia levar a xícara Aí no guarda-roupa. você coloca, você primeiro tem que esterilizar para poder começar a usar e esterilizar para guardar. E durante o uso, você só lava com água e sabão. Então, lavou com água e sabão, jogou aqui, jogou água fervendo, ficou 5 minutos ali, você esterilizou, você guarda. Eu vou usar daqui a um mês. Quando for usar, esteriliza de novo e coloca no canal vaginal. Durante os 3, 4 dias que você está menstruando, você não precisa reesterilizar. Você só lava, depois para guardar você esteriliza de novo. Muito Então é uma bacana. opção muito legal, dura 3 anos. 3 anos, né? A média dos que a Anvisa liberou no Brasil para 3 anos. Os coletores alemães na Alemanha já são para 10 anos. Nossa. Então, assim, olha a economia que você tem com um desse Porque aqui. eu não lembro, mas acho que eu paguei 60 e poucos reais, é isso? Uns 70, entre 70 e 80 reais, mais ou menos, um coletor. Imagina. Quanto de absorvente que você não evita de É, usar nesse período? exatamente. Então, é muito. Tem a questão ecológica, tem a questão de saúde, tem as pessoas que têm alergia Sim. aos modelos tradicionais, né, de absorvente. Então, é um silicone cirúrgico que é feito, então é Nossa, super bacana. hipoalergênico. Então, é uma alternativa muito interessante, os discos e coletores menstruais. E para as meninas, como ele tem mas menina virgem pode colocar? É sempre uma dúvida, né? Da questão da virgindade. Eu falo que virgindade não é um lacre, né? Que virgindade é atividade sexual, né? Então, se, por exemplo, romper o ímen usando um coletor, não é que ela vai deixar de ser virgem. Se ela nunca teve um contato sexual, ela continua virgem de contato sexual, né? Mas como as meninas sentem um pouco de desconforto de usar esse tipo de dispositivo intravaginal, eu gosto de começar com as meninas mais novinhas, ou com a calcinha, ou com o absorvente reutilizável, né? Mas você vê, você vai para sei lá, para um acampamento, que é super ruim, você tá menstruada no acampamento, que você não tem um banheiro, um lugar para se higienizar direito, né? E aí você usa um coletor que vai durar 12 horas, por exemplo, para esportes, corridas, mulheres que fazem maratona. Você tá ali, aquilo ali tá. A gente sabe que o absorvente fica esfregando ali na região íntima, pode dar até uma assadura, né? Então, hoje a gente tem muita alternativa de qualidade, de tecnológica, para que as meninas possam ter essa liberdade de não deixar o período menstrual roubar a qualidade de vida. Sim. Exatamente. A menstruação não precisa mais ser um empecilho para nada. Uma inimiga da mulher. Uma inimiga da mulher. Porque o fato de você ver esse período como um período ruim e enxergar essa feminilidade como sua inimiga faz com que a gente vá gerando as doenças. Então, assim, na região pélvica. Sempre tem uma conotação negativa a menstruação. Sim. Né? Sim. Então, quando a gente ensina isso para as meninas, que isso é natural, que isso é uma coisa que acontece com todo mundo, que a menstruação não é suja. Que pode ser mais leve, né? Pode ser mais leve, né? Nesse propósito daqui, da gente levar a vida mais leve. Sim. Então, se a gente consegue colocar isso aqui no hábito de vida dela, e ela não deixar de ir numa piscina, não deixar de frequentar uma praia, não se privar de ir na escola, não se privar de fazer um esporte porque ela está menstruada, isso fica muito mais leve e muito mais natural. E a gente não precisa demonizar a menstruação. Verdade. Eu quero fazer uma outra pergunta em relação a isso, mas a gente precisa agora falar de mais um dos nossos parceiros. A CH Móveis Planejado. Se você está aí com tumulto de coisas na sua casa precisando ser organizado, o Móvel Planejado resolve isso. Uma casa organizada, a gente organiza também a nossa mente. E o móvel planejado, ele traz praticidade, ele traz elegância, ele traz organização, ele otimiza seu espaço. Então, solicite aí o seu orçamento sem compromisso com a CH Móveis Planejado, siga no Instagram, o @ dele está aparecendo aí na tela, e ele também dá assistência no móvel depois de instalado. Muito bom. Banheiro também, cozinha também? Tudo, clínica, hospital, Câmara dos Vereadores, residência urbana, rural. Nossa, que beleza. Muito bom. Tudo feito por ele. Vamos lá. Em relação a essas doenças, né, se é que a gente pode chamar de doenças, essas inimigas, cisto no ovário, endometriose, e meninas, porque eu menstruei e passou 3 menstruações, eu já tinha cisto. O que acontece? Como lidar com isso? É possível evitar?
Porque é tão sofrido. O que Quando eu descobri que estava grávida, eu falava assim, e se for uma menina? Aí meu marido, mas o que que tem? Ela vai sofrer. A gente tem uma carga muito mais pesada, né, que os Porque homens, eu né? sofri muito É. a vida toda com isso. Então, assim, ó, cisto é uma coisa que tem muito erro de diagnóstico. Primeiro que todo mês, a gente vai ovular, ou de um lado ou do outro. Então, o ovário vai recrutar um folículo, esse folículo vai crescer, vai ficar um folículo ovulatório, e ele vai ovular e ele vai murchar. Então, às vezes, a gente pega no ultrassom exatamente no período que ela está ovulando. Então, tem aquele cistão ovulatório. Aí fala assim, um cisto folicular. Para o leigo, fala, nossa, um cisto. E às vezes o médico não explica direito que aquilo ali é uma coisa que acontece todo mês. Então, um mês vai acontecer de um lado, um mês vai acontecer do outro. Eu tinha uma paciente que ela falou assim, todo mês eu tenho cisto. Eu falei, porque você está ovulando todo mês. Você tem um cisto folicular, não é um cisto patológico. Então, primeiro, tem um erro diagnóstico e uma falta de orientação, às vezes, dos profissionais. Segundo, hoje, com aquela relação à síndrome do ovário policístico, que é super comum das pessoas ter os microcistos no ovário associado a acne, aumento de pelo, irregularidade menstrual, hoje, até aos 19 anos, a gente não pode fechar esse diagnóstico. Porque as adolescentes, elas têm ovários multifoliculares, elas têm esses ováriozinhos que têm mais folículos, e aí confunde o diagnóstico. E aí, dá um carimbo na pessoa que ela tem ovário policístico pro resto da vida, e às vezes ela não tem. Eu recebi isso aí. Só que depois subiu, não tinha mais. Então, provavelmente, se não tem os outros comemorativos, às vezes foi um diagnóstico que realmente isso mudou, isso evoluiu na medicina. Porque eles foram observando, peraí, adolescente depois de um certo isso some, então não era uma síndrome do ovário policístico. Pode ser que ela tenha uma propensão a ter? Pode. Mas a gente não pode fechar diagnóstico mais na adolescência. Inclusive, o que aconteceu? Eu tinha 15 anos e eu fui diagnosticada com a síndrome do ovário policístico e que se eu quisesse ter filhos, eu teria que fazer um tratamento e ainda assim correria o risco de não conseguir engravidar. Teve nada disso. O que aconteceu? Gravidez. 4 meses depois eu estava grávida de 4 meses. Aí eu falei, gente, que coisa mais linda. O médico falou que eu não podia ter filhos. Como é que eu tô grávida? E aí não é, porque hoje a gente sabe que a síndrome do ovário policístico, o ovário, na verdade, ele é vítima. Ele não é o vilão da história. Então, se a pessoa associado na síndrome, você detectar que a pessoa tem resistência insulínica, que a gente vulgarmente chama de pré-diabetes, essa paciente da síndrome do ovário policístico que tem essa resistência insulínica pode ter dificuldade de engravidar. Mas a síndrome, ela é muito complexa, ela não aparece do mesmo jeito para todo mundo. Ela pode aparecer parcialmente para um, parcialmente para outro, e você não tem essa dificuldade de engravidar. É só eu tenho tudo isso daí, 3 filhos. Pois é. Eu também tive o ovário policístico também. Fui diagnosticada, mas depois não sei o que aconteceu. Às vezes você não tinha. Às vezes com essa nova classificação aí que tem, a gente toma mais cuidado e faz, depois dos 19 anos, um novo ultrassom, uma nova reclassificação para ver se a pessoa realmente tem esses comemorativos, né? E você vê assim, né? Eu vejo que a gente vai... É muita coisa que está acontecendo aqui dentro e a gente não vê, né? Então eu penso assim, né, quando eu fui engravidar, aí que eu fui descobrir, por exemplo, fui fazer aquele exame de estereotomia. Esterossalpingografia? Meu Deus. É horrível, né? É horrível, é muito ruim. Aquele do contraste, né? Aí que eu fui descobrir que eu tinha um problema na minha trompa, por isso que eu não estava conseguindo engravidar. E eu passei a vida inteira falando, gente, eu acho que eu sou normal, não tenho nada. E aí quando eu fui engravidar, que já era uma idade mais avançada e precisava disso, daquilo, isso era uma coisa que atrapalhava mais ainda, que eu já poderia ter resolvido, né? Aí, no caso, eu tive que tirar uma trompa, então eu tive vários problemas que eu nem sabia, não tinha sintoma nenhum, não sabia que eu tinha. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Como a gente saber disso? Porque eu acho os exames Os exames de rotina parecem tão superficiais, sabe? Porque quando a pessoa não tá... Hoje, não tem sintoma, não investiga, né? Exatamente. Então, assim, quando a pessoa... Como é que a gente faz hoje? Hoje, se a pessoa tem até 35 anos, a gente espera até 1 ano, ela tentando engravidar de forma espontânea,
a gente orientando o coito programado, porque não adianta ter relação sexual todo dia. A gente tem um período que a gente está mais fértil. Então, a gente orienta coito programado. Se ela está tendo relação naquela semana de coito programado, dia sim, dia não, durante 1 ano e não engravidou, a gente começa a investigar. E a investigação tem que ser do casal. Sim. Porque 30% é da mulher, 30% é do homem, 30% do casal e 10% a gente não tem da onde que é. Aí o pai fala assim, não tem uma causa definida, né? Então, toda vez que a gente vai investigar infertilidade, a gente tem que investigar a infertilidade do casal, do homem também. Será que não é ele que está com o problema? Então, às vezes acontece, por exemplo, infecções genitais que ficam subclínicas e dá estenose na trompa, por exemplo. Uhum. Eu não lembro o nome, mas foi alguma coisa Né? desse tipo, eu acho. E aí você, às vezes você teve lá atrás, você nem lembra, tratou e tal, e teve essa estenose na trompa, isso não vai dar, até você tentar engravidar, não vai dar nenhuma Nenhum sintoma, nem nada, né? porque você tratou aquela infecção lá atrás e não sabe, né? Então, a investigação a gente vai fazer quando a pessoa tem uma queixa específica. Aí, será que ela tá menstruando todo mês? Tá menstruando regularzinho? Tá. Fez o coito programado, não engravidou? Então, vamos ver o que tá acontecendo, né? Porque se ela tá tendo um ciclo menstrual, não, ela tá menstruando a cada 3 meses. Não, peraí. Então, já não tá, isso aí tem que ser investigado antes, porque a menstruação tem que estar regular. Você tem que estar tendo um ciclo ovulatório. Então, assim, né? não tem um outro caminho. Não. É esse caminho mesmo. É esse caminho. Só que a gente fala para as mulheres hoje, que a gente estava conversando nos bastidores. A gente não pode chegar até 35 anos, 36, 37 e falar assim, agora eu quero planejar a gravidez. Agora eu quero ter um planejamento familiar. Porque planejar a família é planejar às vezes não ter. Tudo bem, Sim. é uma opção sua. Mas se você está planejando e quer ter uma família, você tem que planejar quantos filhos você quer ter. Porque você tem que ter um intervalo entre uma gestação e outra. Qual que é o intervalo ideal, mínimo? 18 meses, pelo menos, tá? Que é 1 ano e meio. Na gestação de cesárea, a gente fala para esperar até 24 meses, porque tem uma cicatrização, né? Então, você tem que ter esse 1 ano e meio de intervalo aí entre uma gestação e outra. O fim de uma gestação e o começo de outra gestação. Então, se você fala assim, não, eu quero ter 3 filhos, e você está com 36 anos, e você for fazer esse intervalo de 1 ano, não vai dar mais tempo, você vai chegar com 40. Então, a partir dos 35 anos, a reserva ovariana da mulher vai caindo de forma mais rápida. Então, hoje, a gente orienta as pacientes. Chegou com 30 anos, não tem filho nenhum, qual que é o seu planejamento familiar? Você quer ter 1? Isso é bacana. Você quer ter 2? Você não quer ter nenhum? Você quer ter 3? Então, Mas mesmo a pessoa que fala que não quer ter nenhum, eu acho que a sugestão de congelar ainda é... E aí a gente fala, trintou, congelou. Você não quer ter nenhum agora, mas você tem Aí, parceiro. com 38 anos, a mentalidade assim, dela muda. muda E aí não pode mais. Por isso que a gente tem que oferecer. A gente tem que falar que existe essa possibilidade de congelamento de óvulos. E é A gente muito muda triste essa muito, parte. né? Eu sou uma tentante que ficou por muito tempo. É muito E sofrido. você não foi informada. Não fui informada. Foi muito sofrido, foi muito triste. Era cada vez, eu acho que eu não menstruei. Você tinha aquela alegria, você ia lá fazer, não foi agora. Aí eu perdia. E foi muito sofrido. Então, assim, se tivesse tido informação para mim antes, talvez eu tinha me programado e tinha sido uma coisa mais leve, né? Então, mulherada, se vocês estão aí, trintou, não tem parceria fixa, não tem programação de gestação, né? Porque às vezes tá com 30 anos, tá casada, ano que vem eu quero engravidar, é uma coisa. Agora, trintou, não tem essa programação de filho, congela o óvulo, se você tiver essa condição. E hoje em dia não é tão mais caro manter o óvulo congelado. Tem clínicas aí que é R$1.000, R$2.000 por ano para manter o óvulo congelado, né? Então, procure um seu ginecologista, mas para se informar, porque às vezes, poxa, se eu tivesse tido essa informação, talvez tivesse Tudo tinha sido diferente. Exatamente. E aí depois não adianta, né? Felizmente, nós estamos chegando ao final que novamente. pena. Nossa, a gente teve tanta informação hoje, Muita né? informação, eu adorei tudo. Olha, Eu acho que muito dá para bacana. assistir 3 vezes, no mínimo, Tá. esse episódio lá no nosso YouTube, para você aprender metade do que foi passado. Muita Teve informação bastante. importante, né? Muito importante. E assim, a adolescência é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é porque eu tenho uma empatia, porque eu tenho uma filha adolescente, né? Minha filha tem 13, vai fazer 14, então eu gosto muito de atender adolescente, e eu fico vendo o brilhinho nos olhos das mães, porque elas também não tiveram essa informação, Uhum. porque a Com nossa certeza. geração
né? A geração dos 35, 45, aí é uma geração Que ainda não se sim, falava que não se falava disso Sim, ainda. E você que não falando, já tinha, tô feliz, eu não tenho menina, eu falei, ai, que felicidade, que Pois tudo é. mudou. que mudou. Então você fala Nossa. assim, poxa, se eu tenho uma informação dessa, eu posso falar para uma amiga que Uhum. tem uma filha, né? Sim. Então, assim, eu falo que informação nunca é de menos. Informação é poder, né? Poder da gente Exato. transformar vidas, Sim. transformar. Então, no que a gente puder contribuir para dar essa informação, né? É lógico que a pessoa às vezes não vai fazer uma escolha só de ver o programa, mas já vai despertar nela, fala assim, pera, eu acho Eu que tenho Sim, outras vou opções. buscar, né? Vou opções. buscar. essa questão da puberdade precoce é muito importante, porque as Sim, pessoas não têm super. informação, Sim. né? Então, Eu sou uma pessoa que sofri muito com absorvente, com alergia. E Sim. aí, agora eu não preciso mais. Eu até queria ter uma calcinha. só para testar, né? Só pra ver se funciona mesmo. É. Um dia na piscina comigo. Eu falo pra Ai, minha ai. filha, falei, vamos lá, vamos. Aí eu comprei para ela, falei assim, olha, mas eu vou ficar de olho aqui na piscina para ver como é que tá, né? Aí, de boa, na praia, de boa. Eu falei, nossa, mamãe, ela é super tranquila com relação a isso. Eu acho que a gente tem que levar essa de forma leve, Sim, né? Sim, As sim. coisas, né? Adorei. Bom, vamos encerrar realmente. Muito obrigada, gente. Se inscrevam lá no nosso canal Deite Onde Vã no YouTube. Muito obrigada por estar Muito aqui mais uma obrigada. vez. Obrigada, eu que agradeço aí o espaço. E se vocês quiserem informação, também pode procurar lá no Instagram, que eu respondo, que é @doutora_dra, né, .tetzi. Doutora Tets. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida.